Fala galera, eu sou o João Ludiero, sócio-diretor da Hiperdados. Estamos aqui em mais um Hiperpapo Imobiliário. Essa série tá longa, hein? Vai sair uma por semana, então fiquem ligados, com bastante café. Gosto sempre de ressaltar e hoje estamos aqui para dar um pouco mais de segmento na nossa última conversa sobre viabilidade. Só que agora falando um pouco mais sobre otimizar e controlar custos. Acho que é a parte mais importante, né? A maior parte das incorporadoras, construtoras tem sofrido bastante com isso. Então hoje estamos aqui com o Luiz Prado, CTO da Hiperdados, junto com o Wagner Dias, CEO da Hiperdados, ambos os nossos fundadores, né? Tem visto a empresa crescer bastante nesses últimos meses. E com o Gabriel Caldeira Uma também. felicidade nossa aqui. E com o Gabriel Caldeira, nosso sócio e head de suporte e implantação aqui da empresa. Obrigado mais uma vez, pessoal. Acho que esse assunto vai dar o que falar. Porque hoje as empresas têm vários e vários sistemas para poder controlar, né, e fazer a gestão de todos os seus processos. E a parte mais importante que eu gostaria de jogar para você, Luiz, como que a empresa ela consegue fazer o controle de todos os seus processos, essa gestão, sem necessariamente ter que crescer a sua estrutura interna e ter algo exclusivamente destinado para isso? Bom, bacana. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, João. Primeiramente, agradecer nossos ouvintes, né? Aqui quem está seguindo a gente. E começar esse tema é bem bacana, porque assim, bastante gente acompanha a gente nas redes sociais e tudo mais. E a gente fala bastante sobre legislação, aquisição, viabilidade, né? Estudo, mapa, tudo isso. Mas a gente sabe que o Hiperdados ele é uma plataforma bem completa, né? Então, ele vai lá desde a primeira etapa, que é a análise de aquisição de um terreno, até a entrega das chaves. Então, ele acompanha essas 4 etapas, né? Então, a obra, a venda, o pós, né? E o que acontece? O CompuTerreno é um sistema para você fazer análise de viabilidade, estudo e inteligência de mercado. Mas o que vem depois, né? Então, os incorporadores que, de fato, agora eu vou comprar o meu terreno, eu vou fazer meu lançamento. E o que é importante? Né? Eu acho que muita gente se fala sobre receita, né? Então, assim, se conversar com muita gente, o pessoal está assim, sempre falando de receita. Receita, como que eu controlo, o que eu preciso fazer, né? E muita gente acaba esquecendo um dos principais itens, que é o custo, né? E como controlar isso de uma forma eficiente, principalmente numa incorporadora, né? Isso a gente está bem assim, ajudando bastante os incorporadores. Como? Então, eu vou até passar para o Gabriel, fazer uma pergunta para ele. Se puder falar um pouco dos módulos, né? Quais são os módulos que hoje a gente tem do RP, que faz a gestão, né, dos incorporadores, e falar sobre custos e tudo mais. Legal, maravilha, vamos lá. Então, seguindo mais da parte dos módulos em si, né, como o Luiz mesmo já tinha comentado, a gente abrange a nossa plataforma desde o momento da compra do terreno até a parte do processo do pós, que é a entrega de chaves. Né? Do Gênesis ao Apocalipse. Exatamente. Né? É importante ressaltar. Exato. E aí o legal, né, dizendo, como o Luiz falou, a gente tem todos os módulos que entrega desde a parte de receita, onde a gente faz o controle do planejamento em si, da estrutura, esse período de vendas. Né? Nós temos também muitos portais que abordam direto para os corretores em si, no stand de vendas, né? Que é aquela parte da onde do terreno que eles montam, toda aquela estrutura linda, com os decorados, né? Aquele pessoal que fica ligando o dia inteiro para vocês também, né? Inclusive, recebi uns 3 agora há pouco. Pois é. E aí, né, a partir disso, a gente tem o controle da receita para as pessoas que, de fato, estão adquirindo, reajustes monetários conforme a inflação, né? Que foi conversado também no canal anterior, né? No podcast anterior. E também a parte de custo, né, que todo mundo fala que é muito importante controlar a receita, mas também o mais importante sobre isso é a parte do custo. Né? Então, a gente tem todo o módulo do planejamento orçamentário, que é o mais importante em si, porque hoje o maior custo que as incorporadoras têm é da parte de obra em si, né, querendo ou não, fora toda a administração, as despesas administrativas em si, jurídicas e afins, né? E finalizando no ponto também do nosso módulo financeiro,
né, onde você consegue realizar toda a administração dessas despesas, pagamentos, seja de impostos, tributários, nota de serviços e afins, né, e um resumo geral do que você tem da sua empresa, né, ou das suas empresas, né, por lá você consegue controlar todas as suas SPEs em geral também, né? Você tem um módulo de controladoria que você tem um resultado final que você pode abranger por empresa ou um montante dele, onde você consegue ter planejamento futuro sobre seus gastos, sobre seus custos e o momento que a sua empresa vai estar se encontrando. Então é importante ressaltar que controlar custo é tão importante quanto você controlar a receita, né? Se a gente pensar, por exemplo, em empresas que têm SPS com 3, 4 bancos, é questão de boletagem. Hoje, o que você poderia dizer assim, que seria um facilitador para controlar custo? O que você acha que pode ser realmente uma ferramenta que tende a otimizar esses processos? Não só esse, né? Acabar com essa API entre os bancos também, não desmerecendo, mas acho que é um ponto que acaba comprometendo a maior parte das incorporadoras, né? Que tem que fazer uma puta de uma gestão, né? Desculpe o palavreado, para poder linkar. De repente tem 17, 15 SPS, depende da estrutura, da robustez da incorporadora, né? Perfeito, maravilha. É interessante você estar abordando isso, João, porque hoje o modelo, né, para quem não conhece, as APIs que são trabalhadas com os bancos, né, é o modelo de remessa, onde você tem toda essa questão burocrática que demanda a parte de banco, de empresas, né, legislações e afins, que é uma parte tanto quanto chata, né. Hoje existe uma API integrada direta que você consegue fazer a geração automática, né, dos registros dos seus boletos através da plataforma também. Então, você não tem que ter essa intermediação direta com os bancos em si. É uma forma mais prática, mais simples, onde você consegue, né, com pequenos meios, vamos dizer assim, né, poucos recursos em si, poder estar fazendo a geração automática dos seus boletos. Então, imagina uma empresa, como você falou, de uma grande estrutura, que tem um nível enorme de receita, ou talvez um loteador ou algo do tipo que tem mais de 600 só por uma SPE em si. Você imagina como que ele vai ter a dor de cabeça de fazer a geração mensal disso, né? Então, a automatização disso através de uma API, que já existe hoje dentro da plataforma também, você consegue estar trabalhando bem mais simplificado. Então, né, resumindo, basicamente você consegue gerar, dependente do seu volume que você tem hoje, em 2 cliques praticamente. E aí a gente está entrando nesse link, eu jogo pro Wagner, pro Luiz, aí vocês decidem quem que vai pegar essa boba. Hoje, considerando Hiperdados, a gente é a única empresa que conecta viabilidade com o transacional, com o operacional. O quanto que isso impacta, na realidade, uma incorporadora, onde você vai fazer essa comparação entre o projetado, realizado, e consegue realmente ter uma visão muito mais ampla realmente daquilo que você tinha planejado para sua empresa. Quanto que isso impacta, de fato? Nós fizemos um estudo passado, depois se o Luiz quiser falar, assim, do ponto de vista operacional, a gente sabe que 30% dos gastos de uma administração, ela provém de controles paralelos, e isso a gente consegue terminar no momento que a empresa usa hiperdados. A nossa premissa como empresa de startup, empresa de software, sempre foi o seguinte: olha, onde nasce a coisa? Nasce na viabilidade. O empreendimento nasce numa viabilidade. E aquilo ali serve de parâmetro como um orçamento, tanto de receita quanto de gastos, custos e despesas. Então, a partir daí, o incorporador no dia a dia dele, ele está ali realizando uma venda, está administrando um recebível, está pagando uma conta de obra, está pagando uma despesa de marketing, ele está vendo como a viabilidade dele está acontecendo na vida real. Então, assim, você tem uma viabilidade real e uma viabilidade em premissa que é comparada todos os dias, porque a plataforma ela já nasceu com essa arquitetura. Então, essa é a questão, vou deixar agora para o Então, em vez de atualizar a planilha toda hora, você já consegue fazer esse acompanhamento. Antigamente, assim, as incorporadoras, assim, o modelo tradicional antes de hiperdados era o seguinte: vamos fechar o mês, aí depois de 10 dias, juntou um monte de relatório, aí tem um planilheiro que vai lá e vai fazer tudo. O hiperdados não precisa nada disso. Isso aí está diariamente já com os planos de conta da viabilidade conectado com o plano financeiro. E é muito ruim também se pensar, né? Às vezes a incorporadora vai lá, faz uma projeção de uma viabilidade, dá 10 dias, mudou alguma coisa na estrutura, não é mais válido e ela já comprou o terreno.
Isso é muito complexo. E não é só isso. Imagina o seguinte, olha, teve um empreendimento que lançou e deu aquela patinada, andou um pouco de lado, e aí, como é que faz para conquistar o resultado na viabilidade que foi decidido lá na compra do terreno? Então, aí o incorporador muito facilmente ele consegue lá fazer exercício de velocidade de venda, ele consegue mexer em preço, ele consegue verificar se dá para antecipar ou não a obra e assim por diante, ou então jogar um custo para um pouco mais para frente para então trazer resultado e assim por diante. Então, essa é a lógica de conectar a viabilidade com a operação. É ter algo bastante fácil, dinâmico, simples e ágil para que o incorporador ele consiga diariamente olhar para o empreendimento dele e falar, pô, minha viabilidade eu estou conseguindo perseguir ela durante o ciclo de produção do empreendimento, que é muito longo, 2, 3, 4, 5 anos às vezes. É isso, Luiz? Manda aí. Isso é mesmo. Assim, acho que a tecnologia, inclusive, ajudou, né? Então, primeiro que hoje o Hiperdados ele é 100% na nuvem. Então, qualquer pessoa com uma conexão na internet, seja ela num notebook, no computador, ou num tablet, ou num telefone celular, ele consegue analisar, operar o sistema, né? E aí, resumindo o que o Wagner comentou, a gente já trabalhou em incorporador, então a gente já sentiu essa dor lá no passado. Por quê? Porque geralmente os sistemas eles são um pouco quadrados, ou seja, eles nasceram com um objetivo e quando você precisa de um pouco mais, ou é um relatório, ou é alguma coisa, ou é uma conexão, ou é API com outro sistema. Então, quando a gente desenvolveu o Hiperdados com todos esses módulos, uma dos objetivos era esse, ter tudo centralizado. Então, hoje a gente tem, para vocês saberem, a gente tem clientes dos mais variados portes e dos mais variados modelos, ou seja, a gente tem clientes que fazem residenciais, tem clientes que fazem loteamento, tem clientes que fazem comercial, tem clientes que têm 2 funcionários, tem clientes que têm 100 funcionários utilizando a plataforma. Então, ele é muito modular, então você consegue fazer ali ele atende muito bem a necessidade da incorporadora, né? Então, quando o Wagner fala, a gente consegue ali com 30%, vale da análise. Assim, o que a gente vai fazer com esses 30%? A gente vai reduzir custo ou, de repente, vai melhorar a eficiência da empresa, vai fazer mais negócio? Então, pegando o gancho, por exemplo, do Gabriel, hoje a gente tem cliente que com 2 colaboradores, eles conseguem controlar 17 mil boletos. Então, por quê? Porque a API, né? Então, a gente está falando de Open Banking, de API, Web Services, que são coisas que estão aí no momento, e isso a gente já tem há um bom tempo. Então, com 2 cliques, você consegue ali emitir uma carteira, né? Então, a gente sabe aqui, quem é de mercado, que você tem toda aquela questão de reajuste, inadimplência, enfim, ter o controle disso é muito oneroso, né? E não só para receita, isso a gente também tem para custo, ou seja, então, que é muito legal, né? Outro dia a gente estava conversando, por exemplo, você tem um empreendimento lá com 100 apartamentos, então você está emitindo, por exemplo, uma carteira de 100 boletos no mês, né? Só que aí quando você vai construir aquele empreendimento, você está recebendo 500 notas por semana, né? Então, assim, veja que a receita ela é importante, né? Mas o custo, ele dá até um trabalho operacional infinitamente maior do que a receita. E aqui a gente consegue fazer esse rateio, né? E aí a gente consegue, por rateio, por centro de custo, controlar por orçamento. E essa ideia do sistema de ter isso tudo unificado de forma simples, a gente precisou levar também para a parte da análise, né? Então, quando o Wagner fala, o pessoal demorava até o 5º dia útil, enfim, para gerar um relatório, a gente trabalhou quando a gente criou, por exemplo, o módulo de controladoria, que a gente faz exatamente essa amarração, né, da viabilidade ali que você teve algumas premissas do que está acontecendo. Então, a gente levou
todo esse know-how e essa inteligência, esse modelo para lá também. Então, hoje, com um clique, você consegue analisar. Por quê? Porque o empreendedor, né, ele precisava contratar, ou ele precisava ter ali uma posição de alguém que falasse o seguinte, ó, putz, eu tenho várias pessoas no escritório gerando informações no mesmo sistema, mas cada um com um tipo diferente, né? Um ali para receita, outro para custo, para obra, o corretor lá no stand. Então, eu precisava de alguém que unificasse tudo isso. Então, essa pessoa, ao invés de ela gastar... Porque qual seria, de fato, o objetivo dessa pessoa? Eu falar o seguinte, pô, eu quero analisar os números, ver para onde que o empreendimento está indo, se ele está performando bem ou mal, ou o que a gente pensou ou não, e tentar corrigir de alguma forma, enfim, tomar alguma decisão. Só que quando essa pessoa ela gasta um mês desenvolvendo um relatório, juntando informações para daqui 5 dias mudar tudo de novo, o trabalho dela passa a ser juntar informações. Então hoje... Se pudesse resumir, qual que seria a dor na veia do incorporador quando vai falar de hiperdados, né, que a gente consegue resolver? Que você... Sem dúvida, é fazer essa ligação entre viabilidade e operação. Porque ali, ó, em tempo real, ele está analisando. Ou seja, para você ter uma noção de um dos itens, eu tenho, por exemplo, um corretor. Então, assim, o Gabriel comentou, né? O nosso sistema ele é 100% modular, ele tem vários portais. Então, tem o portal de venda, tem o portal do cliente, que ele entra para emitir uma segunda via, tem o portal do contador para ele tirar relatório, enfim, tem o portal até do corretor de oferta de terreno também. Então, assim, são vários portais que a gente consegue de uma forma com que ele terceirize esse operacional. Só que, por outro lado, por exemplo, se eu tenho um corretor lançando uma proposta numa unidade, no momento que ele lança lá no stand, o incorporador ou o gestor dessa incorporadora que quer analisar esse dado, ele já está vendo isso em tempo real. Ou seja, se por algum motivo ele deu um desconto ou ele está praticando alguma perda ali já acordado, enfim, ou ele está tendo resultado menor, naquele momento, antes dele aprovar essa proposta, ele já consegue ver o que essa unidade está representando no fluxo da viabilidade inteira. Então, de repente, é o que o Wagner falou, pô, ele está andando de lado, mas e o que acontece? Se eu aprovasse, então, talvez essa proposta com um valor, de repente, menor, mas tentasse ganhar no volume. Então, é essa análise que ele consegue. Então, ele faz ali o cadastro, tem inúmeros cadastros que eles fazem de planejamento de venda, planejamento de obra e tudo mais, e tudo isso é linkado com o dia a dia. Então, o que ele demorava 1 mês, 2 meses para ter um resultado do que aconteceu há 3 meses atrás, ele está vendo em tempo real hoje. Tá? E assim, uma coisa que é relevante a gente observar é que o lucro de um empreendimento, ele pode, essa margem, esse lucro, esse resultado, dependendo do tipo de empreendimento, inclusive se for o Casa Verde e Amarela, essa eficiência operacional ela é tão importante que a falta dela pode fazer derreter o resultado do empreendimento, porque a despesa de escritório começou a consumir demais para o incorporador controlar, e aí ele perde resultado. Por quê? Porque ele está gastando dinheiro para controlar empreendimento. Então, assim, gastando mais do que ele previu, porque ele vai ter que gastar, não tem jeito. A questão toda se o empreendimento leva 2, 3 anos, imagina o seguinte, olha, esse mês o empreendimento vai consumir X reais. Multiplica por 30. Se você estiver economizando 30%, vamos imaginar, multiplica por 2 anos, por 30 meses, por 40 meses, se você está desse gasto, você está economizando 30%, o valor é bastante relevante. Então, é isso que a gente entende, que a arquitetura de hiperdados tem que preservar bastante essa questão de eficiência operacional. Tanto é que, quando toda a parte de CS, que o Gabriel cuida, né, de entender o que o cliente precisa, tal, mas uma coisa que é super relevante como é que você desenha uma ferramenta de controle
de tal ponto que você tenha poucas pessoas no controle e que a mobilidade permita que todas esses cadastros sejam feitos por terceiros e o incorporador, que é o maior interessado, ele vai ter o empreendimento na mão dele com pouca mão de obra. Esse é o contexto, né, Luiz? Sem dúvida. E uma coisa que é bem interessante, né? O Wagner falando de terceirização, né? da informação ali para o corretor, para o cliente. Então, hoje o cliente, você tem lá 100 apartamentos, 200 apartamentos ou 1000 lotes. É um trabalho gigantesco, assim, emissão de segunda via do boleto, né? Então, um dos itens. Hoje o cliente do nosso cliente consegue fazer isso dentro da plataforma, né? Então, e o que é bacana é que, assim, a gente tem bastante onboard sendo feito na ferramenta, né? Então, tem todo um trabalho ali de entender o negócio. Fiquei sabendo até que deve ter no máximo 2 semanas e meia para... Com 2 semanas e meia, todos os módulos estão implantados. Então, assim, a gente já conseguiu com alguns clientes um tempo até menor. Claro, vai da necessidade. Mas é importante ressaltar o seguinte: o que são 2 semanas e meia perto de outros modelos que são projetos de implantação que levam, às vezes, anos? Não, sem dúvida. E até pegando esse gancho o que eu queria falar é o seguinte: assim, a gente tem tanta funcionalidade que muitas vezes tem alguns clientes que, assim, por ser tradicional, enfim, ele tem um pouco de dúvida, ou tem um pouco de receio. Ou, por exemplo, a gente fala de API bancária. Então, não, mas eu quero fazer do meu modelo tradicional aqui. Será que isso é confiável? Não é? Então, existe esse caso também. A gente entra e faz do modelo tradicional, depois a gente implanta, a gente segue. E o que é legal, assim, todos os depoimentos que a gente tem, depois que a gente fala, não, vamos fazer um teste aqui para você ver como é que funciona. Então, quando ele vê que com um clique ele manda 100 boletos e depois cada cliente pagou aqueles boletos e ele não precisa fazer nada dentro da ferramenta porque o próprio sistema já vai dando baixa, já vai fazendo essa conciliação de forma automática, e ele fala, como que eu vivi sem isso? E não até é só hoje? isso. É orçamento de obra. Sim. É controle do custo da obra, que é importantíssimo, né? De uma maneira absolutamente integrada, onde o pessoal de obra consegue usar a ferramenta ali, interagir diretamente. Então, toda a parte de compras muito integrada, né? E aí, visões de fluxo de caixa. Pegando esse gancho que você falou, até uma coisa que é importante, quando eu comentei que, por exemplo, é uma plataforma na nuvem, né? Então, por exemplo, a gente tem caso que o cliente ele é só incorporação, ou seja, ele não participa de nada na construção, ele subcontrata, enfim, tem vários modelos. Ele simplesmente vai dar um acesso, né, para a construtora, para o parceiro, ou para o investidor que seja. Então, quando a gente está falando de terceirizar essa operação, é de todos os ambientes, né? Então, assim, não só o corretor ali vendendo um apartamento na planta, mas até de um prestador de serviço dele entrando ali dentro, colocando nota, enfim, colocando com os parâmetros que ele colocou, poder ter essa visão, né? Então ali e aí cada um trabalhando na sua área, e no final ele só ali consolidando tudo na controladoria. Até fazer um link aqui só para... Quero saber, na verdade, vocês podem dar um spoiler, né? Do qual seria nossa próxima inovação para... Entende, né? Vamos pensar aí em alguém entrando aí com a gente, nossos internautas, né? Que o Wagner gosta de falar. Sem um pouquinho passada, né? Seguidores. Se pudesse dar um spoiler do que a gente consegue atender, o que nós atenderemos com muito mais facilidade. E olha que a gente já faz milagre, né? Mas se a gente fosse pensar num próximo passo... Não, sem dúvida. Assim, de todas, o que a gente mais está trabalhando hoje, a gente tem uma equipe dedicada a isso, é para o Open Bank. Então, hoje a gente já conseguiu, de certa forma, eliminar e melhorar esse trabalho para o incorporador, né? Mas o próximo passo aí, acho que entre 1 ou 2 meses, ele já vai estar no ar, é a gente ter uma conta digital dentro da ferramenta, ou seja... Então, Acabou a API.
É tudo dentro do sistema, né? Não precisa nem ter API com outro banco. Então, Acabou a dor de cabeça com o banco. Então, que isso é assim, ó, para quem já é do mercado entende, né? Mas só para quem não trabalha talvez na operação, diferente de outros mercados, cada empreendimento que se lança é obrigado, assim, tem necessariamente uma SCP, uma SPE para lançar. E aí, você imagina um cliente que tem 10 empreendimentos e ele tem 2 contas bancárias em cada uma. Por exemplo, sei lá, um Itaú e um Bradesco. Então, ele faz uma conciliação de 20 contas todos os dias. Então, a ideia nossa é ele trabalhar 100% dentro... para isso, né? Oi? Tem uma pessoa exclusiva para isso. Mas às vezes nem é uma equipe, né? Para fazer essa conciliação. E a nossa ideia é exatamente ele ter as pessoas operacionalizando a plataforma e isso tudo ser feito de forma automática. Maravilha, pessoal. Acho que esse foi mais um conversa sobre hiperdados do que um hiperpapo. Acho que a gente tem bastante coisa para trazer nos nossos próximos episódios. Aos nossos seguidores, a todos que estão nos assistindo, por favor, fiquem ligados nas nossas comunicações. Tem bastante coisa, muitos convidados especiais nas nossas próximas semanas. E para mais informações, nos sigam nas redes sociais, Hiperdados, ou acessem o nosso site, que é mais fácil, né? www.hiperdados.com.br. E conto com vocês, sempre lembrando, com muito café, com a apostila na mão, o computador, porque tem muita coisa boa, muita gente craque. A gente buscou trazer, principalmente nossos craques aqui, para vocês saberem o que tem por trás da Hiperdados, né? Da nossa estrutura, o quanto que a gente trazer um pouquinho mais da visão, né? Vamos falar de uma visão mais futurista, mais visionária, digamos assim, sendo um pouco mais modesto também, né? Então fiquem por dentro e agradeço mais uma vez cada um de vocês e espero revê-los nos próximos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.